Oi, a paz do Senhor, que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Hoje vamos falar sobre o passo 9, que é sobre jejuar. Passe nos outros passos, que é o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que você vai entender melhor sobre esse passo, que é sobre jejuar. Porque esse passo, jejuar, é muito importante para o nosso fortalecimento e jejum é muito importante. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo a playlist dos outros passos. Então, vamos! Lá em Esdras 8:23 está escrito: Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e mover-se pelas nossas orações. O jejum é tão bíblico que fazia parte da rotina de vida do povo de Deus, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento. Mas o que é jejum? É um voto de abstinência de alimentos por certo período de tempo, com a finalidade de se consagrar. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento vital para a sua vivência, para a sua sobrevivência. Ao mortificar a carne, negando-lhe prazeres e sustento, o espírito é fortalecido. Marcos 14:38, como Jesus orientou, que se alguém quer vir após a mim, Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A Jesus. Marcos 8:34. Como deve ser o jejum? Vamos aprender sobre o jejum bíblico. Por que jejuar? O jejum é muito importante para anular a carne e nos aproximar de Deus. Quando estamos em jejum, reconhecemos nossas fraquezas e buscamos a força espiritual. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. Então, quando estamos no jejum, é uma dependência de Deus, não é uma dependência. Escute, não é uma dependência de nossas próprias vontades, mas é uma dependência da vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Através do jejum, recebemos poder espiritual para vencer o pecado, suportar o mundo, expulsar demônios, vencendo todas as fortalezas do inimigo. A santificação deve ser buscada em jejum e oração constante. Também é possível jejuar por motivos específicos, como por exemplo a salvação de alguém ou cura de uma enfermidade, como fez Esther, intercedendo pelo livramento de seu povo. Esther 4:16. Você tem muitos motivos para jejuar, principalmente se consagrar a Deus. 2. O jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, não abster-se apenas de comida, mas do pecado e de toda forma mal. Praticar o bem é a melhor forma de se alimentar espiritualmente, como Jesus, que jejuou no deserto por 40 dias e noites, se preparando para o início do seu ministério. Mateus 4, do 1 ao 11. E ensinou que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João 4:34. Então a nossa vontade, a nossa comida tem que estar na vontade de Deus. Tem que estar na vontade das escrituras sagradas. Há várias maneiras de jejuar, por tempo, propósitos e abstinência de alimentos, diferente como Daniel, que se absteve apenas do manjar do rei, Daniel 1:8, mas continuou se alimentando com água e legumes, Daniel 1:12. Mas em outro momento jejuou completamente por 21 dias, Daniel 10,
do 2 ao 3. Alguns tipos de jejum são total. Temos aqui 4 tipos de jejum para fazer. Primeiro, total, sem comer nada da hora que inicia até o momento da entrega do jejum. 2. Sólidos, bebendo apenas água ou algum líquido por motivos de saúde. 3. Parcial, de algo que gosta muito, como doces, café, refrigerante, etc. 4. Prático, de algum hábito ou prazer, como assistir TV, internet e ficar em silêncio. Então aqui temos 4 motivos para jejuar: total, sólidos, parcial e prático. E quanto ao período? Quanto tempo deve ser o jejum? O tempo de jejum pode variar de acordo com o propósito da pessoa. O mais comum é o jejum matinal, mas há quem jejue desde a noite anterior, deixando de jantar e concluindo no almoço do outro dia. Algumas pessoas jejum apenas deixando de tomar o café da manhã no horário normal e fazendo de jejum um pouco mais tarde. Isso é feito principalmente por pessoas que têm problemas de saúde e dificuldades de ficar sem alimentar por tempo, ou têm que fazer atividades físicas que exigem mais energia. Então, para quem tem problemas de saúde, também faça o café da manhã, aí faz os de jejum um pouquinho mais tarde. Deus não quer sacrifícios, e sim, obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22, o que importa mesmo no jejum é a qualidade da consagração. É indispensável a dedicação e concentração total durante o jejum, desde que o jejum seja feito com a meditação na palavra de Deus, oração, adoração. Não importa o tempo de duração. Então, para Deus, o que importa é a qualidade e o tempo certo. Deus quer um propósito certo nas nossas vidas. Deus quer que nós fazemos jejum do jeito certo, com a qualidade certa, que está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. 3. Como jejuar? De acordo com as palavras de jejum, o momento de jejum deve ser de alegria, ou seja, um tempo de prazer na presença de Deus. O jejum também não pode ser feito para mostrar aos outros, e sim exclusivamente para Deus. Portanto, se não houver necessidade de falar do seu jejum, não fale. O jejum é entre você e Deus. Jejum é entre você estar na presença de Deus, você e Deus. Não fale para ninguém. Se alguém perguntar, fala que você está de jejum, mas não precisa falar para todo mundo. Fique de jejum somente você e Deus, exclusivamente você e Deus. Algumas dicas para fazer o jejum. Primeiro, tenha um propósito específico ou motivo para o seu jejum. 2. Planeje o tempo que vai jejuar. É a forma o que vai se abster. 3. Inicie o jejum orando, pedindo perdão e forças. Leia a Bíblia e louve ao Senhor. 4. Concentre-se ao máximo possível, refletindo, cantando, orando e lendo. 5. Ao terminar o jejum, ore entregando o propósito de Deus. Para um filho e uma filha de Deus, o jejum é essencial, porque o jejum nos fortalece, o jejum nos faz crescer em santidade, em prosperidade com a nossa vida com Jesus. O jejum também é bom para a salvação de alguém, para curar enfermos e enfermidades. O jejum é muito importante para a nossa vida, porque nos fortalece, nos faz crescer com Deus. Toma posse. Deus abençoe. Que você tenha um ótimo ano e que essa palavra gere frutos na sua vida. Toma posse. Deus abençoe.